Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora com os seguintes destaques. Depois de aprovar o parcelamento da dívida de municípios com o INSS, o governo ganha mais apoio para a reforma da Previdência. E vem aí o perdão das multas aos partidos políticos. Infecções respiratórias comuns no outono aumentam o risco de doenças cardíacas em adultos e principalmente em idosos. Hoje é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Dados da ONU mostram que o Brasil é o país mais violento contra transgêneros na América Latina. Quem não gosta ou não pode beber café já tem uma receita para receber os mesmos estímulos e evitar a sonolência no meio do dia. Só não vale ter preguiça. Nos 85 anos da primeira lei brasileira que regulou o trabalho das mulheres, a gente faz um balanço dos avanços em busca da igualdade. Dupla jornada e salário inferior são alguns dos desafios que persistem e ainda os possíveis impactos da reforma trabalhista. Metade dos norte-americanos querem o impeachment de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos se complica depois da revelação de que ele teria pedido o fim de investigação sobre influência russa nas eleições presidenciais. Começa a edição de hoje falando de saúde. Problemas respiratórios afetam quase metade da população brasileira, principalmente asma e bronquite. Agravados com o tempo frio e seco, eles podem desencadear outras complicações, como as doenças cardíacas. É só mudar o tempo para a rinite e a sinusite darem sinais para o Igor. Me atrapalha por conta de eu estudar, de eu cantar também. E por causa dessas crises respiratórias, o Igor já foi parar muitas vezes no hospital. Eu tive um ataque de rinite também, mas com uma febre, que no caso da rinite ela meio que virou uma infecção. E eu acabei tendo uma tontura e caí no chão como um mini infarto, né? Infecções respiratórias podem levar a doenças cardíacas, como o infarto do miocárdio, principalmente para quem já passou dos 60 anos. A gripe é o principal fator de risco, mas não é a causa, e sim o gatilho para a doença. Esta relação existe. Nós temos um grupo de pessoas que estariam mais sujeitas, são aquelas que já têm a doença coronária, que já tiveram um infarto. Se elas tiverem mais de 60 anos, já entrando na fase idosa, é claro, esse risco aumenta. Para fugir das doenças respiratórias típicas desta época do ano, o melhor mesmo é a prevenção. Atitudes simples podem ajudar, como lavar as mãos com frequência, evitar lugares aglomerados e se vacinar. O risco de uma pessoa que tomou a vacina, o risco dela de vir a ter um infarto reduz-se em 30% quando comparado com aquela que não tomou a vacina. Ainda sobre saúde, hoje é o Dia Mundial de Combate à Hipertensão. Feiras livres na Zona Norte de São Paulo recebem uma ação para alertar sobre a importância do consumo consciente de sal. A repórter Adriana Cimento tem mais informações para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A ideia é trazer informações para esse local por onde passam muitas pessoas, todas elas pensando justamente na comida que vão colocar na mesa. E olha, essa ação é muito importante, já que pesquisas apontam que o brasileiro consome em média 12 gramas de sal por dia, que é o dobro do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 5 gramas. Vou conversar agora com a Natália Santos Acalá, que é nutricionista. Natália, como que a gente pode fazer para consumir menos sal e não comer uma comida sem graça? Boa tarde. Boa tarde. Então, podemos reduzir o consumo dos alimentos industrializados e embutidos, como, por exemplo, esse macarrão instantâneo. Dentro dele, a quantidade que tem de sal é muito elevada. A gente consome praticamente a quantidade necessária diária. E tem também essa dica do sal de ervas, que se pode substituir pelo sal. Colocar no seu saleiro, nele tem sal, ervas secas como orégano, salsinha, manjericão. Tá ótimo, obrigada pelas suas informações, viu, Natália? Olha, além de levar uma amostra grátis desse sal de ervas, é possível também pegar dicas para aprender a como fazê-lo em casa aí, da tua preferência. Se você quiser saber onde acontece a ação para pegar essas informações, é só entrar no site prefeitura.sp.gov.br/trabalho. A ação vai até sexta-feira aqui na Zona Norte de São Paulo. Alto.
Ok, Adriana, obrigado pelas informações. Olha, essa também é a Semana Nacional de Doação de Leite Humano. Os bancos de leite materno fazem uma campanha para aumentar os estoques de doações que normalmente caem nessa época do ano. A repórter Vanessa Lorenzini tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Pois é, nesse mês de maio, não é somente o Dia das Mães, também tem a Semana de Doação de Leite Humano. É para conscientizar as mulheres a doarem mais e ajudar quem não tem leite. Então, nessa época, as doações caíram pela metade. É muito preocupante, porque nos períodos de outono e inverno, nas férias e nas festas de fim do ano, tendem a cair as doações. Por isso, estou ao lado aqui da enfermeira do Banco de Leite Humano, Viviane Elias Silva dos Santos. E eu queria saber, as mães que querem doar, como que elas podem fazer? As mães moradoras na região da Zona Norte podem entrar em contato com o nosso banco de leite, fornecendo dado, nome, e-mail e o telefone. Nós entramos em contato por e-mail, mandamos todas as informações para elas e todas as semanas nós vamos na residência delas fazer a entrega do kit e a retirada dos frascos que ela já colheu. Obrigada, Viviane. Então, lembrando que todas as mães podem doar. Cerca de 15% das mães, segundo o Ministério da Saúde, tem excesso de leite. Então, essa doação é boa para todo mundo, né? Então, assim, vamos para mais informações. Para quem quer doar na cidade de São Paulo, tudo com DDD 11, tá? O Hospital Municipal Alípio Correia Neto é 3394-8046, o telefone. O Hospital Municipal do Campo Limpo, 3394-7693. E a Maternidade Cachoeirinha, que é onde nós estamos, é 3986-1011. Volto com você, Aldo. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Ana. Cientistas americanos sugerem que subir escadas por 10 minutos pode ter o mesmo efeito daquelas xícaras de café que muita gente toma para despertar todas as manhãs. Difícil vai ser convencer os brasileiros a trocar o cafezinho por exercício físico. Um cafezinho passado na hora, quem é que resiste? O sabor do café é maravilhoso, inigualável. Para acordar e tal, dar aquela animada. E alimenta também, toma com leite. E para dar aquela despertada no serviço, lá se vão várias xícaras durante o expediente. O Gabriel quem diga. Eu acho que eu tomo pelo menos uns 6 cafés por dia. E se eu não tomar o café, eu acho que eu fico um pouco mais sonolento e com um pouco menos de foco no que eu vou fazer. Mas existe uma maneira mais saudável e que também é eficaz para manter o pique do que tomar uma xícara de café. Segundo o estudo da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, basta subir uma escada por 10 minutos para alcançar os mesmos efeitos da cafeína. Tem que ser um exercício físico intenso. Então pode ser subir escada, fazer flexão. Então são aqueles exercícios que você faz um grande esforço em um pequeno espaço de tempo. Então isso faz com que você tenha uma liberação de adrenalina. E tem esse efeito de aumentar a atenção, aumentar a concentração, deixar a pessoa mais desperta. O difícil é ficar longe do sabor inconfundível dessa bebida tão popular. Eu não trocaria uma xícara de café por exercício físico, não. Por quê? Porque o café é mais gostoso, né? E atividade física cansa, o café não. No Dia Mundial de Combate à Homofobia, entidades de defesa dos direitos LGBT alertam para o aumento da violência contra transexuais no Brasil. O número de mortes nos primeiros 4 meses deste ano está maior em relação ao mesmo período de 2016. Segundo a ONG Rede Trans Brasil, 53 pessoas transgênero foram assassinadas em 2017, um índice 18% maior que o mesmo período do ano passado. O Brasil ocupa o primeiro lugar das Américas em número de mortes por homofobia. Em 2016, foram 340 assassinatos. 144 eram transexuais ou travestis. Este levantamento foi feito pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais. E apesar de não considerar países onde a homossexualidade é crime, como Guiana Francesa e Barbados, é o dado usado pela ONU para políticas de combate à homofobia. Na contramão da violência, muitas escolas estimulam o diálogo e o respeito às diferenças. Falar abertamente sobre o tema mudou a cultura de uma escola da rede estadual na capital paulista. Hoje, alunos gays, héteros e transexuais convivem em harmonia.
Há 7 anos, Monique é aluna da Escola Estadual Joaquim Luiz de Brito, na freguesia do Ó, em São Paulo. Durante este tempo, viu uma transformação no comportamento dos colegas. Muita gente que era trancado se soltou e eu achei isso lindo. Eu acho que isso mudou. As pessoas aceitarem a si e aceitarem os outros com respeito. O avanço é resultado de iniciativas como a Semana Brito Sem Homofobia, realizada desde 2013. Criamos aí nos alunos a consciência do respeito, a consciência do diálogo, da aceitação da diversidade. A gente vê, por exemplo, esses alunos novos que estão chegando e vêm com esses vícios de bullying, né? Que falam, ô viadinho, ô bichinha. E os nossos alunos falam, poxa, aqui a gente não fala isso, para aí, não é? Não é legal, a gente tem que respeitar. Então a gente vê uma formação, uma consciência cidadã nos alunos. Os irmãos João e Sara se sentem confortados com esse respeito. Os colegas agora encaram com naturalidade a relação homoafetiva da mãe deles. Eu achava isso normal pra mim e as pessoas não achavam, era muito estranho. Então eu comecei a debater com o pessoal. Além do projeto, políticas públicas de respeito às diferenças têm se mostrado eficazes no combate à homofobia dentro da escola. Desde 2010, os banheiros de toda a rede pública estadual de São Paulo podem ser usados de acordo com a identidade de gênero. A adoção de um nome social também é um direito garantido ao aluno. Em alguns casos, a orientação médica também pode ajudar. O coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria da USP conta que cada vez mais famílias buscam informação. Para os pais é importante saber que a questão da identidade de gênero, diferente da orientação sexual, são 2 fenômenos distintos. Os 2 não são culpa do pai porque fez isso, porque estimulou, porque pegou muito no colo. Isso não existe. Isso pertence àquela criança, é dela. O que o pai e a mãe podem fazer é propiciar um desenvolvimento mais adequado para aquela criança em questão de identidade de gênero ou de orientação sexual. Encontrar apoio para ser quem se é determina a vida de uma pessoa. A de Gustavo mudou para melhor depois que ele se aceitou. Bem feliz, porque agora eu consigo ser o mesmo. Dentro da escola eu tenho respeito dos meus colegas, eu tenho respeito da minha família e eu tenho meu próprio respeito, que é o mais importante. Respeito, né? O que a gente precisa em todas as situações, não só nas escolas. A gente vai agora para outras notícias nacionais. O Ministério Público quer saber onde foram parar 375 milhões de reais desviados da Prefeitura de São Paulo pela máfia dos fiscais. Ex-bilionário Eike Batista pode voltar para a prisão se não pagar hoje a fiança de 52 milhões de reais. Acusado de pagar propinas para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, Eike Batista deixou a prisão por ordem do STF. Mas a Justiça Federal do Rio determinou fiança de 52 milhões de reais para o empresário permanecer em regime de prisão domiciliar. A defesa diz que ele não pode pagar porque está com os bens bloqueados em outros processos. Se não fizer o pagamento, Eike Batista corre o risco de terminar o dia no complexo de Bangu, onde também está preso o ex-governador Sérgio Cabral. Incêndio destrói um depósito de recicláveis perto do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A fumaça assustou, mas não atingiu a rota dos aviões que se dirigiam ao aeroporto hoje pela manhã. Os bombeiros levaram cerca de 2 horas para controlar o incêndio e impedir que o fogo atingisse outros imóveis vizinhos ao depósito. O Ministério Público de São Paulo investiga o destino da maior parte do dinheiro desviado pela máfia dos fiscais do ISS, que agia na capital paulista. O esquema, desarticulado em 2013, arrecadava propinas de grandes construtoras para diminuir o valor de multas e o imposto sobre serviços. Os fiscais também cobravam propinas para permitir a execução de obras irregulares de prédios e shopping centers. Dos 500 milhões de reais desviados dos cofres da Prefeitura de São Paulo, 125 milhões em dinheiro e bens dos fiscais foram bloqueados e os restantes 375 milhões ainda não foram localizados pelos promotores. Vamos mudar de assunto. O que acontece quando você não paga uma multa? Que tal ter 60 meses para pagar sem juros? Boa ideia, né? Essa é a proposta que o relator da reforma política quer incluir no projeto em estudo na Câmara dos Deputados. Mas olha, isso não vale para o cidadão comum não, viu? Isso valeria só para os partidos políticos.
A ideia é do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Ele queria até anistiar as multas eleitorais, mas desistiu. Cândido diz que o texto apenas estende e oficializa a todos o que alguns tribunais regionais já praticam. O texto também propõe criar um fundo com dinheiro público de até 2 bilhões de reais para financiar campanhas. Depois de apresentado à comissão especial, os deputados terão prazo para propor emendas e só então o texto será votado, o que deve acontecer em junho. Antes do esperado, o ministro Gilmar Mendes marcou o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer para o dia 6 de junho. Proposta pelo PSDB, a acusação é de abuso do poder econômico e político. O Ministério Público Eleitoral pede a cassação de Michel Temer e a perda de direitos políticos de Dilma Rousseff. Ambos negam irregularidades. O Tribunal Regional Federal em Brasília derrubou a liminar que proibia o funcionamento do Instituto Lula. A entidade teve de paralisar as atividades depois que um juiz de primeira instância entendeu que a Operação Lava Jato trouxe suspeitas sobre crimes contra os cofres públicos que teriam sido cometidos a partir do Instituto. Para os desembargadores, não há comprovação de que a suspensão das atividades ajudaria nas investigações. Olha, uma nota de rodapé, essas benesses em dívidas que a gente falou agora há pouco, oferecidas aí no Congresso e no Planalto, têm o objetivo de conquistar apoio importante nesse momento. Ontem, o presidente Michel Temer, a gente mostrou aqui para você, assinou o parcelamento de dívidas dos municípios com o INSS. No final do dia, a Confederação Nacional de Municípios declarou apoio à reforma da Previdência. Pensa comigo, o município está na base lá do eleitorado, certo? Se lá a turma concorda, teoricamente, o nobre deputado fica mais à vontade para votar assuntos impopulares em Brasília. A seguir, greve geral na Grécia contra o projeto de corte nas pensões e aumento de impostos para a capital do país. E mais, nos Estados Unidos, Donald Trump se complica após denúncia de que teria pedido fim de investigação do FBI sobre interferência russa na eleição presidencial. A gente volta já. Estamos de volta. Desde que o trabalho feminino foi regularizado no Brasil, as mulheres assumem duplas jornadas e salários baixos. 85 anos atrás, o então presidente Getúlio Vargas assinava um decreto que garantia salários iguais para trabalhos iguais, independentemente do sexo. Em 1932, era publicado no Diário Oficial, sem distinção do sexo, salário igual. 85 anos depois, elas são maioria, têm maiores taxas de escolaridade, mas ainda ganham menos. Já no início da vida profissional, as mulheres ganham cerca de 15% a menos que os homens. Então, para cada R$100 ganhos por eles, elas recebem só R$85 tendo a mesma capacitação. 15 anos depois dos mesmos R$100 ganhos pelo homem, a mulher só embolsa R$66. Que boa parte das mulheres de trabalho, seja ele formal ou informal, elas estão na base da pirâmide, né? Em trabalhos que têm salários menores. Já começa pelo processo da seleção, né? Uma mulher em idade reprodutiva, então, né, de 20 a 40 anos, ela não vai ser já bem vista no ingresso no mercado de trabalho. Então, as chances dela conseguir, de um homem conseguir a vaga de trabalho que uma mulher também está concorrendo, são maiores. E a desigualdade não acontece só da porta para fora. As mulheres trabalham cerca de 7 horas e meia a mais por semana em casa, na conhecida jornada dupla. 9 em cada 10 brasileiras realizam atividades domésticas além do horário de trabalho. Entre os homens, menos da metade assume essas tarefas. Lá em casa eu faço tudo. O marido não faz nada. Acostumei mesmo com esse sistema e, eu não sei, acho que eu fiquei preguiçosa. No ritmo atual, a equiparação econômica entre os dois sexos só será alcançada daqui a 170 anos, segundo um levantamento feito pelo Fórum Econômico Mundial. O Brasil está na lanterna entre os países avaliados. As principais lacunas registradas pelo relatório se referem às participações econômica e política. No Brasil, a gente tem um problema sério. A mudança da cultura, ela só acontece no momento que você mexe na legislação. Já que nós estamos mexendo na legislação trabalhista, ou seja, a reforma trabalhista está na pauta do governo, é ideal que a gente comece por aí, garantindo direitos iguais para homens e mulheres com relação à questão da maternidade. Então, ou seja, se a mulher tem direito a 4 meses de licença maternidade, o homem tem direito a 4 meses de licença paternidade. Né? E 4 meses não é direito a que sejam exercidos.
Agora as notícias internacionais. A revelação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao então diretor do FBI, James Comey, para encerrar uma investigação sobre as ligações entre o ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Michael Flynn, e a Rússia, abala mais uma vez a Casa Branca. O memorando de Comey, revelado nesta terça-feira pelo jornal New York Times, indica que Trump tentou interferir em uma investigação federal. Em outra frente, o Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos pediu explicações à Casa Branca sobre a revelação de informações sigilosas ao governo russo, feita por Trump na semana passada. Uma pesquisa publicada nesta terça-feira aponta que quase metade dos norte-americanos querem um processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decreta estado de exceção no país. A medida permite ao governo restringir garantias constitucionais e adotar medidas especiais, como dispor de recursos sem o controle do parlamento e de bens e mercadorias de empresas privadas. Esta é a 7ª vez que ele usa esse artifício. O Conselho de Segurança das Nações Unidas discute nesta quarta-feira a crise naquele país, onde uma onda de protestos deixou 42 mortos e centenas de feridos nas últimas 6 semanas. Na Grécia, uma greve geral contra as novas medidas de austeridade votadas no parlamento paralisa a capital do país nesta quarta-feira. Para conter os protestos, que reuniram pelo menos 14 mil pessoas, a polícia disparou gás lacrimogêneo contra os manifestantes, que revidaram com bombas. A proposta prevê o corte de pensões em 2019 e o aumento de impostos a partir de 2020. E agora é a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Vamos lá, Ana. Tudo bem? Tudo jóia. Tranquilo, boa tarde. Tudo bem, Aldo? Salve. Vamos lá, nossa hora do esporte de hoje com imagens espetaculares logo cedo de manhã, direto do Rio de Janeiro, depois de 3 dias, quase entrando no quarto sem competições, finalmente uma chamada para as novas disputas do Mundial de Surf que acontece na praia de Itaúnas, no Rio de Janeiro. Vamos ver. Na primeira bateria, Joel Parkinson e Wigoli Dantas. O brasileiro começou com uma boa sequência de 3 rasgadas. Parco respondeu com uma boa onda, mas Dantas acabou vacilando no fim da bateria quando tinha preferência. No entanto, a experiência de Parkinson fez a diferença. O australiano forçou a entrada dessa onda e o Wigoli acabou ficando para trás. Parco ganhou a prioridade, encontrou um belo de um tubo e está nas quartas de final. Na segunda bateria do dia, um duelo brasileiro de aéreos. Gabriel Medina e a sensação do campeonato, o garoto de 20 anos, Iago Dora. Foi uma bateria digna de campeões. Emoção até os últimos segundos em Saquarema. Digno de uma aula de surf de qualidade. O duelo ficou indefinido durante todo o tempo em que ambos estiveram na água. Ora Medina, ora Iago liderava. Aéreos para todos os lados. Com menos de 1 minuto para o fim, ambos conseguiram 2 aéreos incríveis. Tempo encerrado, os dois foram correndo para frente da tela, ver as notas. E o garoto prodígio, Iago Dora, está na próxima fase. Legal demais aí, parabéns. Vai encontrar outros campeões que já foram no ano passado, ano retrasado também pela frente. Vamos ver, ele que conseguiu uma vaga graças à desistência de Kelly Slater. Nesta semana, o jogador Murilo Endres, do vôlei, foi flagrado no exame antidoping. A tenista Maria Sharapova voltou às quadras em um torneio de Masters depois de mais de 1 ano fora por conta do mesmo motivo. Vamos ver. Nesta terça-feira, a russa, que já tinha jogado em Madrid semana passada, vencia a croata Mirjana Lucic Baroni, mas com uma contusão na coxa esquerda, acabou desistindo do WTA de Roma. E ontem mesmo ela recebeu uma outra péssima notícia. A Federação Francesa de Tênis negou o convite à tenista flagrada em exame antidoping em janeiro do ano passado por ter dado o exame positivo para a substância meldônio. A ex-número 1 do mundo não recebeu o chamado wildcard, nem mesmo para disputar o qualifying, que é a fase preliminar da competição que dá vaga na chave principal. Aqui no Brasil, o jogador de vôlei Murilo Endres, medalha de prata em Pequim 2008 e Londres 2012, foi reprovado em exame antidoping surpresa pedido pela Federação Internacional de Vôlei. O ponteiro, atualmente no SESI São Paulo, foi pego com a substância furosemida, proibido pela Agência Mundial Antidoping, e negou que tenha se dopado. Revelou surpresa até com o fato do teste ter dado positivo. A furosemida é um diurético que ajuda na perda de peso e é proibido, pois pode mascarar a ingestão de outras substâncias proibidas. Nesse caso, César Cielo e Daiane dos Santos também foram flagrados no doping usando a mesma substância, furosemida. O nadador foi apenas advertido e a ginasta suspensa por 5 meses. Ontem teve rodada da Copa Libertadores e também da Série B. Vamos aos gols.
Com um gol em cada tempo, o Paraná se mostrou mais eficiente e bateu o Goiás por 2-0 para conquistar sua primeira vitória da segundona. Minho e Renatinho fizeram para os donos da casa. O Alviverde já segura a lanterna do campeonato. Brasil de Pelotas e Londrina. Em casa, o Chavante abriu o placar com Rodrigo Silva. Depois do intervalo, o Tubarão controlou parte do jogo e empatou com Jonatas Belusso. Mas no último lance do jogo, cenas lamentáveis. Bate-rebate dentro da área, o zagueiro Luizão reclamou com o goleiro Zé Carlos, que partiu para cima do companheiro. Empurrão, tapa na cara e confusão. Ambos serão punidos pelo time e pela CBF. Pela Libertadores, o Atlético Mineiro não tomou conhecimento do Godoy Cruz, da Argentina. O Galo fez 4-1 e terminou a fase de grupos na liderança. Casares abriu o placar. Aos 28, o próprio equatoriano, em bela cobrança de falta, fez 2-0. Ainda na primeira etapa, Elias fez o terceiro. Fred, no segundo tempo, o quarto. O Godoy Cruz diminuiu com Garro. É isso aí, hoje tem rodada completa da Copa do Brasil. Até amanhã, Cadu. Obrigado. Amanhã, gente. Tchau. Jornal da Cultura, primeira edição. Fica por aqui, uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a relação entre políticos e a sociedade. Uma ótima tarde, a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.